Bom dia, meus irmãos. Mais um Desperta Colonial e hoje eu gostaria de meditar, refletir com os irmãos a respeito da criação e analisar como Deus priorizou, como Deus se importou com o homem, com a mulher e com o casamento. Meus irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Gênesis, e eu não vou ler aqui o texto todo, mas todos conhecem como acontece a criação do mundo, como Deus vai formando cada elemento durante cada dia. E a cada dia que Deus criava algo, ele via que era bom. Deus viu que ficou bom. E isso vai sendo citado em cada dia, até que no sexto dia, ainda no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí nós pulamos aqui para o versículo 31, e Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então, a partir do momento que Deus cria o ser humano, essa frase em relação a tudo que Deus fez, mas especialmente ali a partir da criação do ser humano, em vez de ficar bom, como nos outros versículos, nos outros dias, Deus fala que ficou muito bom. Ou seja, a coroa da criação, o ser humano, fez com que Deus achasse, entendesse que tudo tinha ficado muito bom. A partir do momento que o ser humano estava criado e fazia parte da criação de Deus. Quando nós vamos para o capítulo 2 do livro de Gênesis, no capítulo 2, é como se Deus, o autor de Gênesis, inspirado por Deus, ele aprofundasse, ele detalhasse exatamente o que aconteceu ali naquele sexto dia. Então, no primeiro capítulo, nós temos um resumo da criação e é citado que Deus criou o homem e a mulher. E o capítulo 2, ele vai relatar como que foi, de maneira mais aprofundada, a criação do homem e da mulher. Então, quando nós olhamos aqui para o versículo, até o começo do capítulo 2, vai mostrando como Deus tinha feito o Jardim do Éden, como Deus colocou o homem ali para cuidar, para cultivar o solo. Até então só tinha criado Adão. E quando nós chegamos no versículo 18, diz o seguinte: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Então o versículo 18 nos mostra que Deus, ao observar que cada animal, lógico, Deus é onisciente, mas ali Deus conversando e na Trindade ali conversando, pensando, refletindo sobre o que tinha feito. Todos os animais tinham seu par, eram casais, mas o homem estava só. E ali Deus olhou para aquilo ali e declarou, para que nós hoje pudéssemos aprender que não é bom que o homem esteja só. E a partir dali a gente conhece a história. A partir daquela costela de Adão, Deus forma a mulher. E ali temos o primeiro casal, Adão e Eva. E depois no capítulo 3 nós já vamos ver, nós vemos que começa a relatar como que foi a queda do ser humano. Mas eu queria me aprofundar nesse versículo 18. Quando fala que não é bom que o homem esteja só. Lendo um livro que eu recomendo aí para os casais, bem interessante, eu ainda não acabei, mas vale a pena a sugestão, O Significado do Casamento, de Timothy Keller. E esse livro foi o start para eu poder trazer essa devocional de hoje. Ele faz um comentário muito interessante, que esse versículo 18, ele realmente ele mostra a situação contrária a tudo que aconteceu no capítulo 1. É talvez aqui a primeira afirmação, digamos assim, negativa em relação a tudo que tinha sido criado até então.
Então, nós acostumados muitas vezes a reclamar do tempo, a reclamar da natureza por vários fatores, a reclamar dos vírus e tudo que está acontecido, mas até aqui, nesse momento, tudo tinha sido elogiado, ou tinha sido bom ou muito bom. E só a partir do momento que o homem está só e há reflexão sobre essa solidão do homem, é que vem uma afirmação negativa. Não é bom que o homem esteja só. E a partir dali Deus cria a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Deus criou o ser humano para se relacionar. É lógico que temos algumas exceções e temos pessoas que até temos base bíblica para isso, né? Que no Novo Testamento mostra que são pessoas satisfeitas em Deus, que não precisam de um marido, de uma esposa. Mas o propósito aqui inicial é bem claro que Deus ele se alegrou, ele quis que o homem não ficasse sozinho e nem, obviamente, que a mulher ficasse sozinha. E quando nós trazemos para a nossa realidade hoje, de confinamento, de muitas pessoas ficando em casa, algumas pessoas têm dito, algumas pessoas têm mostrado que esse período de isolamento, de confinamento, tem feito com que muitos casais se separem, briguem mais do que o comum, justamente porque eles têm ficado muito juntos, né? Alguns casais famosos se separaram nesse período de quarentena, num período onde as pessoas têm que ficar isoladas, talvez por ficarem dentro de seus lares com suas esposas, com seus maridos. Elas estão brigando muito mais do que o normal, elas estão enfrentando muito mais dificuldades e a situação tem ficado muito difícil para cada um deles. E quando a gente observa isso, em detrimento da palavra de Deus, ao comparar com a palavra de Deus, nós observamos que há algum equívoco. Porque se Deus criou o homem para não ficar só, e a mulher também, por tabela, para não ficar só, se fosse para ter algo positivo em tudo isso que a gente está passando, é exatamente um momento onde homem e mulher não ficariam sós, onde marido e esposa poderiam ficar muito tempo juntos. E ao invés disso ser uma coisa assim, ok, a economia está ruindo, talvez eu tenha perdido emprego, ou talvez eu tenha que diminuir meu salário, ou enfim, eu não estou podendo sair de casa para trabalhar, estou sofrendo dificuldades, muitas atividades que eu gostava de fazer eu não estou podendo fazer. Ok, mas pelo menos eu estou podendo ficar com a minha esposa, podendo gastar um tempo, investir um tempo na vida dela que eu não tinha antes, porque eu estava muito ocupado com o trabalho, com a igreja, com outros afazeres. Mesma coisa a esposa, talvez pense, olha, pudesse pensar, agora finalmente eu posso ter meu marido em casa mais comigo, eu posso ficar mais em casa, se caso também trabalhe e saia bastante, podendo ficar mais tempo com os meus filhos, e olha que bênção. Mas ao invés de ser bênção, muitas pessoas têm encarado isso como algo negativo, têm vivido e sentido como algo negativo. Algumas pessoas talvez estejam orando, oh Deus, acaba com esse coronavírus, acaba com essa situação toda no mundo, para que eu possa finalmente sair, espairecer, ficar longe da minha esposa, ficar longe do meu marido. Irmãos, não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher também esteja só. Aproveite esse tempo. Maridos, invistam na vida de suas esposas. Olha, as mulheres muitas vezes gostam de compartilhar os seus pensamentos, gostam de falar aquilo que está no seu coração, especialmente para o seu companheiro. E muitas vezes nós homens não temos paciência, muitas vezes nós não temos tempo. Ouça a sua esposa, converse com ela, invista um tempo com ela. Se você já tem filho e suas crianças já foram dormir, invista um tempo, sente-se à mesa, faça um café, um chá, enfim, um refrigerante, um suco, o que você quiser, e fique simplesmente batendo um papo com a sua esposa. Esposa, a mesma coisa, invista no seu marido, talvez ouvindo, conversando. Homem talvez não goste tanto de conversar assim, de falar assim, né? Mas de repente fazendo uma surpresa, uma coisa mais romântica, para que desse tempo possa ser marcado como algo positivo na vida do casal, um tempo onde vocês conseguiram investir e aprofundar o relacionamento como marido e mulher, algo positivo. Assistam filmes, leiam, vejam seriados, leiam um livro juntos, aproveitem o tempo juntos. Invista na vida de sua esposa, marido. Esposa, invista na vida de seu marido.
Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. E Deus, em meio a toda essa pandemia, talvez esteja te dando uma oportunidade para aproveitar e ter um bom tempo com sua esposa e seu marido. Ah, mas eu sou solteira. Ah, eu sou solteiro. Bom, se você é solteiro e é solteiro e você ainda pretende casar, se eu tenho orado para que Deus te dê uma esposa, um marido, aproveite esse tempo para investir em relacionamentos. Talvez muitos dos relacionamentos que você já tenha, mas que não são possíveis de acontecer agora ao vivo, né? Se encontrar pessoalmente. Existe a internet, nós vivemos numa época moderna, numa época onde é muito fácil ter contato com as pessoas. Invista nessas pessoas. Aproveite a internet, o WhatsApp e outras ferramentas para investir em pessoas. Talvez pessoas novas, mas talvez pessoas que você já tenha contato, que você saiba que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma garota de Deus, um garoto de Deus. E invista nessas pessoas. Deixa aqui meu testemunho pessoal, né? Alguns já sabem, né? Mas eu e minha esposa, Ana Cecília, a gente estudou junto no Palavra da Vida. E nós convivemos lá por 2 anos. No primeiro ano nosso ano de convivemos, nós éramos de anos diferentes, né? Mas moramos no mesmo lugar, no mesmo seminário durante 2 anos. No primeiro ano a gente teve pouquíssimo contato um com o outro. E a gente começou a ter contato no meu segundo ano, que era o último ano dela. E a gente desenvolveu uma amizade naquele ano, uma amizade muito legal, sem segundas intenções, mas com que fez com que essa amizade permanecesse, ela voltasse para a cidade dela de Brasília e eu continuei estudando no seminário, mas com aquela amizade nós ainda mantínhamos contato na época. Para a galera mais nova que não conhece, usávamos o Messenger com webcam e tudo mais. Isso nem faz tanto tempo assim. Mas aquela amizade com o tempo começou a ganhar corpo. E depois de um tempo eu comecei a gostar dela, enfim. E foi possível que a gente pudesse começar um relacionamento à distância, não em isolamento social, mas sem contato físico, sem viver na mesma cidade. Isso no ano de 2008. Então Deus usou as ferramentas que a gente tinha na época, o Messenger, para que a gente pudesse aprofundar um relacionamento que já existia de amizade e a partir daquilo ali gerar um namoro e futuramente um casamento e hoje 2 filhos, Josué e Raquel. Então Deus pode usar inclusive isso, você solteiro. Invista em relacionamentos, não com segundas intenções com todo mundo, mas aprofunde relacionamentos, converse, tenha contato com pessoas novas ou pessoas que você já tem contato, mas que talvez não tenha falado faz algum tempo e agora que vocês têm tempo de sobra, pode investir nessas pessoas. Mas lembre-se, não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Deus está proporcionando um tempo para que a gente possa aproveitar para investir na vida da esposa, para investir na vida do marido. E se você não tem marido e esposa ainda, para quem sabe Deus permitir que algo aconteça diferente nesse período. Que Deus nos abençoe. Amém.